Boa noite a todos. É com grande prazer que recebo a todos hoje. Eu sou Cristina Duarte, vice-presidente aqui no PMI-DF. Estamos começando mais um evento de orientação acadêmica, onde a gente discute, né, pontos que permeiam a nossa vida de uma maneira geral, e hoje o tema é gestão e planejamento do tempo, produtividade e qualidade de vida. Até no início aqui, estava conversando com o Mário, que assim, nunca antes foi tão importante a gente gerir melhor o nosso tempo, para que a gente garanta qualidade de vida, para a gente não se atrapalhar na execução das nossas tarefas e nem tanto se perder, né, na condução do nosso dia a dia, nas coisas que a gente gosta de fazer, a gente conseguir reservar um tempinho para lazer, qualidade, família, passeios, né? Mas nesses 2 últimos anos, a gente tem visto assim uma grande ansiedade da população, e principalmente dos meninos a nível de academia, né, de faculdade. Tempo, não tenho tempo, não estou dando conta de fazer porque não tenho tempo. Na verdade, a gente amanhece o dia com as 24 horas, né? A gente é que não distribui direito. Mas esse cuidado a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E hoje o vai trazer aqui grandes reflexões, e eu entendo que assim, cada vez mais a gente tem conquistado esse saber conduzir o nosso tempo, né? Tenho percebido pessoas muito mais serenas, menos ansiosas. Em compensação, temos aquelas ainda que estão tropeçando, né, nessa gestão do tempo. Então, é sempre bom a gente escutar, prestar atenção, aprender um pouquinho como controlar isso, né? E nós aqui no PMI-DF temos feito uma gestão de tempo para produtividade com muita sabedoria. Tanto que estamos aí mais uma vez indicados a capítulo do ano, né? Seguidamente. Então, gente, é com grande satisfação que nós estamos aqui hoje, dando mais um passinho no compartilhamento de conhecimento com a nossa comunidade, e agradeço a vocês estarem aqui, participando com a gente. Por favor, se entreguem, compartilhem, sugiram novos temas. A gente está aqui para construir uma comunidade mais forte, né? Juntos a gente consegue fazer a diferença. Obrigada, tá? Uma boa noite para todos nós, um bom evento. Ariela, com você. Obrigada, Cris. Bom, pessoal, eu queria falar um pouco do Mário, né, bem rapidinho. Ele tem um currículo bem extenso, estava dando uma olhadinha, né? Ele até pediu, né, para a gente colocar que ele é professor em gestão e planejamento de carreira, que é o foco hoje da nossa conversa, essa questão da gestão do tempo, né? Mas ele também tem outras formações, né? Ele é educador executivo, ele é mestre em educação, é piloto. Eu achei muito legal isso, piloto e militar e da aviação civil, é formado pela Academia de Forças Aéreas. Então, assim, ele tem especialidade em segurança operacional, psicologia positiva, desenvolvimento de potencial humano. Então, é uma pessoa assim que tem um amplo conhecimento e, como a Cris falou, tempo. Eu acho que assim,
para quem tem tudo isso, deve saber bem gerir o seu tempo. Então, esse é o Mário, né? Vai ser o nosso palestrante aqui hoje. A questão das perguntas, eu vi que a Wanda já colocou no chat, mas vocês podem colocar no chat, a gente vai fazendo as perguntas no decorrer ou no final da nossa palestra, tá? Então, Mário, seja bem-vindo. Cris, Ari, obrigado. Obrigado pela apresentação, pelas palavras também. E, assim, eu agradeço a presença de todos, né, para a gente ter essa oportunidade de compartilhar. Nesses 2 anos de pandemia, uma coisa que a gente percebeu é que simples, né, coisas simples fazem diferença, né? É a gente poder conversar com alguém sem ter medo de se vai espirrar, se vai tossir, se está passando vírus, se não está. A gente nunca pensou sobre essas coisas, quer dizer, não de forma recorrente, né? E coisas simples fazem diferença. Quando a gente fala em tempo, geralmente a gente, como a Cris colocou, todo mundo tem 24 horas. A pergunta é, será que a gente está gerindo mesmo o tempo? O que a gente gera efetivamente, né? E o que a gente sentiu ao longo desses 2 anos, que às vezes funcionou como uma panela de pressão. Algumas coisas explodiram por conta da pandemia, mas já vinha sendo cultivada por maus hábitos, alguns vícios, né? Algumas formas não tão saudáveis ou não tão inteligentes, sábias, de desenhar a nossa rotina, né? E é isso que eu vou pedir licença para a gente conversar na noite de hoje, e é uma conversa, eu gostaria que vocês se sentissem bem à vontade, né? Gestão e planejamento do tempo, e eu defendo a ideia da humanidade, né? Da nossa humanidade na organização dessas questões, do tempo, do calendário, da saúde, da entrega de resultado, né? Eu vou buscar usar bem o nosso tempo aqui, a nossa vida, para a gente trocar informações. Eu tenho alunos que, ao longo dessa pandemia, me pediram socorro, né? Alguns falaram, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo entregar nada, não estou conseguindo trabalhar. E aí a gente tem que diferenciar algumas coisas. A gente vai falar sobre gestão do tempo, mas a gente não pode misturar que, em alguns momentos, nós, como seres humanos, estaremos doentes, né? E nesses casos, a gente precisa buscar profissionais adequados, né? Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Algumas vezes, algumas pessoas precisam de ajuda medicamentosa. Aí busca o profissional adequado. Isso não tem nenhum tipo de problema. O que a gente vai lidar aqui é, no momento saudável, ou o mais possível saudável, né? A gente vai construir vou construir uma provocação com vocês sobre gestão do tempo, gestão da produtividade, gestão do quê? Para começar essa nossa conversa, gestão do quê, eu quero que a gente vai trabalhar junto. A Wanda deve ter colocado aí no chat um link, né, desse aplicativo aqui, o Slido, né, Slido. Podem tanto baixar no aplicativo do celular, eu gostaria que vocês baixassem, ou então abrir na tela de computador, quem tiver no computador, né? Pode abrir a página do Slido, tá? O link, que a gente vai utilizar ao longo dessa nossa conversa algumas vezes esse aplicativo, né? Para eu buscar uma interação maior aqui, né? À medida do possível. O online possibilitou isso, né? Cada um de nós estamos em lugares diferentes, algumas pessoas fora, eu estou em Brasília, pessoas fora de Brasília, possibilitou essa conexão na distância. Mas algumas vezes, aliás, mesmo ela tendo esse pró, né, a gente não consegue igualar a troca no presencial. Então, vamos tentar aqui fazer com que a gente diminua essa distância, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, para todos baixarem o aplicativo ou abrirem a página, fiquem à vontade. O aplicativo e a página vai ter um lugar onde vai aparecer pedindo um código, um code, né? Toda vez que aparecer, a próxima pergunta, por exemplo, é o que é ser produtivo para você, né? No slide. Vai aparecer o código e o QR Code aqui na tela. Aí você pode optar pelo QR Code, para a leitura do QR Code, ou pode colocar o código, o númerozinho, lá no aplicativo do celular ou na página, tá, da internet. O número é só o código, é para abrir. Geralmente, vocês vão ver, tá? Ao longo de todas as perguntas, o número vai aparecer. Toda resposta aparece o número, né? Então, só não precisem copiar o número 2 vezes, é só colocar o número e depois colocar as palavras.
Pode responder quantas vezes vocês quiserem, não tem limite de resposta, tá bom? Vamos fazer um primeiro teste, ver todo mundo aí com o aplicativo. Então, o aplicativo que é o Slido, e a primeira pergunta é essa: o que é ser produtivo para você? O QR Code está aí, o código também está aí. A gente está com 33 pessoas, bem aqui, ó, tem um númerozinho aqui em cima, né? Logo aqui em cima tem um númerozinho de pessoas que estão aparecendo. Opa, deixa eu ver. Passou, aí, aqui. Todos conseguiram? Quem está tendo algum tipo de problema? Opa, 3 participantes, 4 estão entrando. O que é ser produtivo para você? Fazer as entregas planejadas, ótimo. O que mais? O que significa produtivo? A gente está aqui nessa noite falando sobre gestão do tempo, produtividade, qualidade de vida. Tem algum o que, né? Necessidades, fazer todas dentro, conseguir. O dentro está aumentando aí. Prazo, entregar o combinado do prazo, cumprir o planejamento com recursos disponíveis. Entregas, tempo, todas, menos. Conseguir tá dentro, possivelmente é conseguir dentro do tempo, né? Conseguir entregar. Conseguir está ganhando aí. Vamos ver qual que é a outra palavra aí. O que é ser produtivo para você? Vamos lá? Mais alguém? Mais alguém? Bom, aqui apareceram algumas coisas, né? Tarefas, ser produtivo é entregar, fazer as entregas planejadas, cumprir o planejado com recurso disponível, né? Conseguir entregar os recursos com os recursos disponíveis aqui novamente, entregar o combinado no prazo, saber conciliar possivelmente tempo, entrega, ações, comportamentos com qualidade, né? Entregar o combinado do prazo está aumentando. Aqui vocês podem perceber que a resposta é nuvem, né? Então, quanto mais a palavra aparece próxima, mais ela vai ficar em destaque, né? Tipo o encontro com Fátima Bernardes, aqui eu estou dando uma de Fátima, que está aparecendo aqui as nuvenzinhas, né? Sonho está lá, né, apresentando. Bom, então, isso é ser produtivo para vocês. Agora tem uma outra pergunta que também é relevante, eu gostaria que vocês observassem, a corujinha aparece, né? Para que ser produtivo? Uma coisa é o quê? Outra coisa é para que você quer ser produtivo. A gente viu que a maior parte das pessoas, né, ser produtivo quer o quê? É entregar algo no tempo com recurso disponível. Ser produtivo para ganhar destaque, olha, para destacar, satisfação pessoal, alcançar objetivos, ganhar qualidade de vida. E aí a gente já percebe que é muito interessante, gestores e não gestores, né, que cada um de nós temos necessidades e percepções do para que eu estou fazendo determinada tarefa. Eu poderia até estar perguntando para vocês o para que vocês estão aqui hoje à noite. Qual é o objetivo de vocês estarem hoje à noite, a gente trocando, conversando aqui. Gostaria de estar olhando fisicamente, presencialmente, né, o rosto de cada um de vocês para a gente trocar mais, mas para que você está aqui hoje à noite? Alcançar objetivos, satisfação pessoal, ganhar tempo, chegar no objetivo da melhor forma, para me destacar, para ganhar qualidade. Alcançar objetivos está ganhando destaque. Ótimo, competência, alcançar objetivos, perfeito. Bom, a gente já tanto tem uma ideia do porquê, do para quê, né, e o que significa produtividade, para que vocês estão aqui, e também já sabem manusear o aplicativo Slido. Para quem não conhecia, essa ferramenta é ótima, inclusive, para a gente gerir algumas atividades em reuniões, né? Não tem só essa nuvem, mas tem outras formas também de perguntar, inclusive múltiplas questões. Eu uso em sala de aula, muito bom, tá? Então, para quê? Para ter competência, ganhar tempo e alcançar objetivos. Foram grandes pontos que trouxeram aqui. Cada um de vocês tem um para quê. Eu gostaria que vocês pegassem esse para quê e fizessem uso dentro dessa estrela do mar, né? Uma técnica do professor Vanks Leandro. Esse para quê vocês estão aqui ouvindo, que vocês tenham claro, né? Que esse objetivo, observem, analisem, se precisam parar de fazer algo para alcançar esse para que eu estou sendo objetivo e o que é ser produtivo, se vocês precisam continuar fazendo o que vocês fazem hoje, o que vocês precisam fazer menos para alcançar essa entrega,
dentro do tempo, com recurso, para se destacar, por satisfação pessoal, por qualidade de vida? O que você precisa fazer mais para apresentar qualidade de vida com produtividade? E o que você precisa começar a fazer? Aqui, durante a conversa, eu vou fazer algumas provocações, ainda que implícitas, umas provocações, umas reflexões, para vocês construírem essa estrela do mar ao longo da nossa conversa. Essa técnica, uma adaptação, eu utilizo em todas as minhas aulas, né, para os alunos mudarem comportamentos, principalmente quando eu falo em gestão de pessoas, né, ou gestão da própria carreira também. Tá bem? Vamos lá? Uma outra pergunta, agora não tem slide. Eu queria saber, no chat, se a Wanda puder me ajudar, ou a Ariela puder me ajudar também a resposta. A pergunta é tempo. Alguém tem ideia do tempo que a gente passa trabalhando na vida? Mais ou menos. Do tempo em horas que a gente passa trabalhando na vida? Do tempo em horas. Alguém tem alguma ideia? Alguém pode... Estão aparecendo alguns chutes aqui. Alguns estão falando que não. Um colocou 50 mil. 50 mil. Tem mais algum 60%, chute aí? 60%. Acho que 60% das nossas horas é trabalhando. 60% da vida é trabalhando. Trabalhando. Independente se está com 30, 40, 90 ou 100, 60% disso é trabalhando. Não, se a gente parar para pensar, a gente fica mais tempo trabalhando do que em casa. Do que em casa. Olha lá, 60% ou mais, 70%. Ó, tem uma pesquisa nesse livro da Felicidade do Trabalho, que aponta que a gente, em média, passa trabalhando 90 mil horas. 90 mil horas da nossa vida, olha, podia ter 24, né? 90 mil horas de nossas vidas a gente passa trabalhando. Ok, eu trabalho na disciplina de gestão de carreira, né? E a gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre qualidade de vida, sobre entrega, sobre destacar, dentro dessas 90 mil horas. Né? Diria Confúcio, e o que eu gosto de Confúcio é qualquer frase que eu colocar e colocar o nome de Confúcio, aceitam, né? Ah, é Confúcio. Né? Então, aí eu estou colocando Confúcio aí, que eu não sei de quem que é essa frase aí. Né? Mas quem escolhe um trabalho que ama, né, nunca mais terá que trabalhar na vida. Faz aquilo que gera sensação de prazer e mais razão para realizar as atividades necessárias. Não sei se todos vocês concordam com isso. Né? Se a gente faz o que ama, trabalha no que ama, a gente não vai ter a sensação de estar trabalhando realmente. Né? Isso é o que o Confúcio disse. Eu tendo a concordar com ele metá, parte a parte. Né? Porque a gente vai ter sempre atividade dentro do trabalho, mesmo que a gente ame, atividades que a gente não gosta de fazer. Né? Uma planilha para completar, um negócio rotineiro para ser feito. Beleza, isso aqui poderia ser maravilhoso. Né? Só que tem uma pesquisa da Gallup que aponta que 72% dos indivíduos, na realidade, estão infelizes ou não gostam dos seus trabalhos. 72% das pessoas. Aqui nessa sala, se fosse pegar 72%, olha, é muita gente infeliz. Tem outra pesquisa que aponta que em 2016 tinham 72% das pessoas infelizes em seus trabalhos. Em 2017, 85%. Em 2019, 90%. Eu não vi a pesquisa de 2021, porque ainda não teve resultado. Eu imagino que durante a pandemia esse negócio tenha aumentado. Até porque teve aquela Great Resignation, a grande resignação, as pessoas pedirem demissão porque estavam infelizes ou porque os trabalhos já não faziam sentido. Vida, tempo, as coisas estão acontecendo e o que eu estou fazendo aqui? Por que cerca de 90% em 2018, esse estudo, estava infeliz no trabalho? E a gente passa 90 mil horas da nossa vida trabalhando, qualquer coisa que seja, de forma ampla, de forma geral. De 60% a 75%, eu vou chutar, da nossa vida aí dentro desse ambiente. Vou levar em consideração que que o outro porcento, o que falta, a gente está mais ou menos feliz, pelo menos, né? Com a família, com o lazer, no cinema, na Netflix, qualquer coisa que seja. A gente leva o tempo vai passando. De repente, não é aquele filme De Repente 30, não, é de repente 70 anos, 80, 90 anos. E aí? O que a gente fez? O que foi entregue com tudo isso que vai girando? E será que esses reloginhos a gente realmente tem controle sobre eles? Eu quero propor para vocês uma dinâmica, tá? Tem algumas atividades, tem algumas frases que a gente fala no nosso dia a dia direto. Olha só, quem nunca falou, me dá um minuto do seu tempo. Quem nunca falou essa frase, me dá um minuto do seu tempo.
Ou então, quem nunca falou, estou fazendo algo como passatempo? Alguém aqui, se alguém nunca falou, Ariela, Wanda, veja aí se alguém nunca falou nenhuma dessas, por favor. Que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. Não tenho tempo. Alguém nunca disse nenhuma dessas três? Eu acho pouco provável. Né? Nas aulas, que eu dou nas salas de aula, nos treinamentos, ninguém levantou a mão falando que não falou uma delas, pelo menos. Eu vou propor para vocês uma dinâmica, vocês vão fazer aí. Recomendo que vocês façam, eu gostei muito de fazer mesmo, entregar. A gente vai falar, quem puder falar em voz alta para você, não precisa abrir o microfone, fala para você. Quem quiser fechar o olho, pode fechar o olho para sentir o que está colocando ali. A gente vai trocar a palavra tempo pela vida. Vida, tá? A primeira é, me dá 1 minuto do seu tempo. Fala em voz alta para você. Me dá 1 minuto da sua vida. Vamos lá. Vamos para outra. Estou fazendo algo como passatempo. Estou fazendo algo como passa-vida. Fala alto essa frase. Estou fazendo algo como passa-vida. Está passando a vida. A vida está indo. Vamos para a terceira. Não tenho tempo. O que significa dizer, se a gente mudar, não tenho vida. O tempo, esse tempo que passa, é o tempo que a gente vai levando à vida. O que a gente tem feito da nossa vida? O que move cada um da gente, cada um de nós aqui? O que faz com que a gente acorde durante a segunda-feira? Para a segunda-feira, inclusive, existe a síndrome do fantástico, né? Não sei se vocês conhecem, mas a hora que toca aquela vinheta, algumas pessoas já entram em pânico, depressão, desespero, vem a semana, né? E aí vem esses memes aqui, ó. Tem gente que é igual segunda-feira, ninguém gosta, mas é obrigado a suportar. Eu tenho outro também, né? Segunda-feira é tipo uma cerveja quente num copo de plástico, né? Mas pode ainda ter mais aqui, né? Bom dia, hoje é segunda-feira. A cara do Gerford eu estudo aí também, né? Tem outro, segunda-feira tem um gostinho de quero mais que passe logo. O Mussum, grande filósofo, já diria também, né? Tem mais? Tem mais. Na frase, eu amo a segunda-feira, o sujeito é louco, aposentado ou está de férias. Né? Será que é assim que a gente tem levado os nossos dias e não para, né? No final do ano, o que a gente fez? A gente está chegando em julho. Aquela lista que a gente geralmente desenha para entregar ao longo do ano, o que foi feito? Muita coisa mudou, o que foi entregue, né? Quem tem preguiça vai para o inferno, eles mandam buscar em casa uma dúvida com relação à segunda-feira. Né? Como é que a gente está em relação à segunda-feira? E assim as coisas vão passando, a gente não tem noção do que move para fazer alguma coisa, qual é o nosso propósito, o para que você está aqui, o para que você está trabalhando, o para que você está fazendo determinado projeto, o para que você está fazendo determinado curso na faculdade, determinado TCC, para que aquilo ali? E aí vem o amanhã eu faço, né? Vem a procrastinação, vem o deixo para depois. E aí a gente se sente, como eu me senti diversas vezes, sabe, preso dentro d'água, quase me afogando, desesperado, porque a gente não sabe bem aproveitar a nossa vida. E ela a gente não tem nem controle. A vida passa, o tempo passa. O que a gente está fazendo nesse passar da nossa vida? Né? E aí eu quero falar de onde que eu sou, Cuiabá. Não sei se alguém conhece Cuiabá aqui. Alguém conhece Cuiabá? Sabe que lá é... Eu conheço. Cuiabá aqui tem Arena Pantanal, algumas... Eu sou de lá, né? Cuiabano. Não, lá tem clima de montanha. Que eu saiba, Cuiabá tem um clima de montanha, né? Só que não, né? É o clima de montanha vulcânica, Cuiabá, né? Eu morava lá, assim, o amanhecer era desse jeito, nascer do sol de Cuiabá, né? E para comprovar, eu tirei fotos e pedia lá 40 graus num dia, né? Mas podia estar melhor, né? 42 e no outro 47 graus. Aqui esse dia dá para fritar ovo no asfalto. Alguém deve ter visto já a reportagem de fritando ovo no asfalto, né? Essa é Cuiabá. Bom, eu tinha um sonho com 11, 12 anos, que era poder um dia voar. Né? E como a Ariela me apresentou, eu fui piloto militar e piloto civil também. Fui por 16 anos piloto de avião. Voei Boeing, os jatos, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Mas eu comecei, a primeira atividade minha foi essa, vendedor de picolé. Eu comecei empurrando um carrinho de picolé na cidade de Cuiabá, a 47 graus.
Bem aqui, empurrando carrinho de picolé, eu descobri que se eu não gerisse bem o meu tempo, o meu picolé ia derreter. Eu tinha que dar um jeito, só que não era o tempo, era o que eu fazia empurrando aquele carrinho. Eu tinha que vender mais e mais rápido, pelo dinheiro, e para o picolé ficar inteiro também. Né? Haja carrinho de picolé ali daquela cidade. Né? Tudo bem que eu tive que desenhar diversos problemas e tive também diversos dragões internos para que eu pudesse sair do carrinho de picolé e chegar a pilotar um avião de caça, um avião na FAB, e depois ir para uma empresa aérea grande aqui no Brasil, fazendo voos nacionais e internacionais. Tive que mudar. Eu quero contar para vocês uma das minhas experiências, se vocês me permitirem, uma das minhas experiências que pode auxiliar a gente a refletir sobre gestão do tempo, gestão das nossas ações. Se vocês me permitirem. Alguém conhece esse lugar aqui? Alguém já foi, já viu foto, já ouviu falar? Alguém aí conhece ela? Teve no chat? Alguém falou já? Falaram Fernando de Noronha. Opa, e Fernando de Noronha. Excelente, Fernando de Noronha. Inclusive, é um lugar que eu recomendo que a gente vá pelo menos uma vez. Né? Estou fazendo a minha vaquinha já, guardando meu dinheiro para voltar em Fernando de Noronha, para limpar a alma, principalmente dessa pandemia, né, que a gente está, se Deus quiser, a gente está saindo dela, né, de forma pandêmica, principalmente para limpar a alma depois dela. Ela é simplesmente, Fernando de Noronha é simplesmente maravilhoso. Bom, em 2009, eu era comandante operacional e estava trabalhando ainda no Esquadrão Netuno, com a base lá em Belém do Pará. Em 2009, mais ou menos 3 horas da manhã, eu fui acionado pela Defesa Aérea, e aí a gente não sabe o que acontece, mas eu fui acionado para a Defesa Aérea para uma missão. E eu pensei, inclusive, que era treinamento. Né? 3 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu estava decolando com toda a minha tripulação, né, para essa missão, que eu não sabia o que era. Quando eu decolei e entrei em contato com a Defesa Aérea, eu fiquei sabendo da tragédia que aconteceu exatamente em junho de 2009. Eu não sei se vocês se recordam, mas foi a tragédia do Air France, que caiu indo do Rio de Janeiro para Paris. Logo depois que passou um pouco Fernando de Noronha, caiu. E a gente foi de Belém para Fernando de Noronha e eu passei 15 dias em Fernando de Noronha fazendo as buscas. Nos primeiros 7, 8 dias, a gente não conseguia localizar nada. No 8º dia, 8º para 9º dia, eu passei, a minha tripulação, o meu avião, a gente passou a servir de posto de comunicação no ar, entre Recife e o lugar que estava sendo as buscas. E aí, no 10º dia, no 10º dia, a gente começou a encontrar os primeiros grandes destroços, infelizmente, da aeronave. Independente de destroços ou não, enquanto a gente não localizou os corpos, para a gente as pessoas estavam vivas. Então, era uma missão a gente buscar pessoas vivas aí nessa tragédia. Né? Isso aí era importante. E a gente localizou, fomos localizando os destroços das aeronaves. Infelizmente, as 228 pessoas desse avião não saíram com vida. Foi um acidente com fatalidade. Aqui é uma área da região de busca. A gente tem Fernando de Noronha, aqui embaixo, bem aqui está a Fortaleza. Logo mais aqui abaixo aqui a gente tem Natal e para baixo mais Recife, aonde era o centro, né, o centro de coordenação da área de busca. A área de busca aqui dividida entre França e Brasil, né, onde os navios franceses e brasileiros, os aviões franceses e brasileiros faziam as buscas. Né? A minha missão, a partir do 10º dia, era decolar de Fernando de Noronha, vir até aqui, no meio, mais ou menos aqui no meio entre o caminho da área de busca e Recife, e passar todas as informações, as coordenações do que acontecia na área de busca para Recife, que era o comando, né, o comando das operações. Então, a gente vinha para cá, eu ficava mais ou menos 6h30 voando aqui, nessa coordenação. Eu lembro, inclusive, o dia que começaram a encontrar os destroços, sabe? O grito de felicidade e esperança, que a gente começou a encontrar os destroços. Aí, encontrar os destroços, poderia encontrar alguém vivo num bote, alguém vivo numa ilhota, qualquer coisa, né? Num pedaço maior da aeronave. A gente queria encontrar as pessoas. Né? Então, eu ficava 6h30 fazendo um posto de comunicação no ar entre as áreas de buscas. Bom, um dia, voltando para Fernando de Noronha, e é importante que eu fale o seguinte,
Eu ficava na área de busca 6h30 e eu voltava com combustível suficiente para pousar em Fernando de Noronha, caso tivesse qualquer problema, ir para Natal. Era no ponto da segurança, né? Tinha que dar certo. E a gente fazia isso para revezar entre 2 esquadrões ao posto de comunicação. Num desses dias, voltando para Noronha, e aí lembre que aqui a gente tem ou para lá é mar, e lá na frente a gente encontra a África, ou volta e pousa em Fernando de Noronha. São essas duas condições que a gente tem de pousar em algum lugar de terra, né? Um dia, voltando para lá, a gente encontra essa tempestade. Uma tempestade muito semelhante ao que derrubou o Air France dias antes. Eu encontro a tempestade. Nesse exato momento, o meu avião resolveu estragar o radar dele. O radar não funcionou. Eu não sabia qual era o tamanho, a dimensão dessa tempestade, dessa criatura. Eu não sei se alguém aqui já voou dentro de uma tempestade, já pegou uma tempestade do avião. Não é nada confortável, né? O piloto geralmente busca um lugar aonde está mais tranquilo para passar. Se não der para contornar, tem que passar por dentro num lugar mais tranquilo. Era o que eu tinha intenção de fazer, né? Eu fui para um lado, procurando buraco, não encontrei. Fui para o outro lado, procurando buraco, não encontrei. Eu subi o máximo que a minha aeronave permitia, não encontrei buraco. Eu desci o máximo que a aeronave permitia também, o que era péssima ideia, passar na tempestade por baixo, mas se tivesse um buraco eu passaria por lá. Não encontrei. Eu estava na frente de uma tempestade que tinha derrubado o Air France, né? E se comparar o Air France à minha aeronave, se comparar o Air France à minha aeronave era como se fosse uma pipa. Ia virar uma pipa dentro da tempestade, de tão frágil e pequena que era. É uma aeronave desenhada para ter autonomia, para voar baixo, né? Para ter como buscar as pessoas no mar e outros navios, né? Então, era uma pipa. E aí eu tinha 2 opções como comandante, como gerente, como líder dessa operação. Ou eu pousava no mar, no meio da tempestade, já declarava emergência, esperando que algum navio chegasse próximo para resgatar a gente, ou eu atravessava a tempestade. Eram essas 2 únicas opções que eu tinha. Lembrando que o combustível estava acabando. Eu tinha que decidir isso logo, o combustível ia acabar, então, se acabasse, não tinha jeito. Aí eu ia simplesmente cair, né? Não tinha mais o que fazer. Bom, independente da decisão que eu tenha tomado, vocês sabem que deu certo, né? Porque eu estou aqui conversando com vocês hoje, então eu estou vivo, né? Então deu certo o negócio naquele fatídico junho de 2009, né? Mas posso falar para vocês que não foi nada agradável a experiência de ter que tomar a decisão olhando para 8 pessoas da minha tripulação. E quando eu olho para 8 pessoas da minha tripulação, não são só 8 pessoas, são 8 famílias. Ali tem sonhos, tem projetos. Sobre a minha responsabilidade tomar uma decisão de pousar no mar ou passar na tempestade, sendo que qualquer uma das 2 a gente podia morrer. E uma das coisas que eu tive experiência que foi horrível e não quero repetir é sobreviver no mar. Depois eu posso contar essa outra experiência para vocês, mas é uma das coisas que eu falei, poxa, não quero pousar no mar, não quero pousar no mar. Conversando com a tripulação e vendo tecnicamente, eu optei por atravessar a tempestade. Todos concordaram, eu tomei a decisão, a gente optou por atravessar. Então eu subi o máximo que a minha aeronave permitia. E naquele dia ali era cerca de 4.000 metros. Nesse dia, 4.000 metros eu subi, né? Eu pedi para todos amarrarem os materiais que estavam soltos, né? Quem já entrou numa tempestade sabe que né, para e gato, você não sabe onde vai parar o negócio da tempestade ali, é uma loucura, né? É horrível. Aí todos amarramos o que tinha solto, deixamos tudo preso, porque a gente podia sair vivo da tempestade e alguém morto porque bateu alguma coisa na cabeça. Não, né? Então, tudo amarrado, subi para 4.000 pés. Eu acredito na espiritualidade, né? Fiz a minha oração e entrei. Pessoal, foram 5 minutos dentro da tempestade. Só 5, aproximadamente 5 minutos. A minha asa, a asa do avião, ela fazia o que eu chamo de bater palma. Ela vinha para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Aqui eu agradeci imensamente a engenharia aeronáutica de ser craque, sabe? Além de Deus, é claro, assim, para mim, né? Agradeci imensamente a engenharia aeronáutica. O meu velocímetro parecia um brinquedo, girava assim alucinadamente. O altímetro, que indica se a gente está olhando para o chão ou para o ar,
eu não sabia como é que minha aeronave estava. Teve uma hora que eu, comandante da aeronave, piloto, eu simplesmente fechei os olhos. Fechei os olhos e fui. Não tinha o que fazer. Mais ou menos 5 minutos depois que eu passei a tempestade, a gente saiu de 4.000 metros, eu estava a 300 metros do mar. 300 metros do mar. Mais alguns segundos eu não estava aqui contando a história para vocês. Essa foi uma experiência assim desafiadora na minha carreira. Depois a gente veio, aí a gente pousou nessa aqui, é a pista de Fernando de Noronha. É uma pista linda para pousar, ainda que difícil. Não sei como é que eu pousei. Depois que eu pousei em Noronha, eu não consegui levantar. Ficava 20 minutos sentado, pensando, refletindo sobre diversas coisas na minha vida, sobre diversos elementos da minha vida, sobre tudo o que tinha acontecido. E aí eu quero propor para vocês algumas reflexões também em cima dessa experiência, dessa história que eu vivenciei. Aí no slide, a gente vai junto agora no slide. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o que pode representar um combustível nessa história? Quero que esse negócio esteja funcionando bonitinho e tal, e a gente vai só... Davi? Pensei que estivesse falando aí. O que pode representar o combustível pensando em gestão do tempo nessa história, nessa experiência que eu vivi? O que para vocês representa? Pode pegar o slide, por favor, e compartilhar. O que pode representar o combustível pensando em gestão do tempo? O que para vocês representa? Vida, tempo até o término do projeto. O que mais? Ótimo. Vida, tempo até o término do projeto. Prazo está indo. Tempo até o término do projeto também, né? O prazo. A vida também, né? Que está indo. Vida, fôlego. O que mais? O que mais pode representar? Mais alguém? Vidas, vida. Mais alguém? Vida. Vida está crescendo. Recurso disponível. Tempo até o término do projeto. Fôlego apareceu. Realmente, né? É o fôlego que a gente tem para fazer a coisa. Vida e tempo. Vida e tempo ali tá grande. Disponibilidade. Mais alguém? Mais alguma coisa? Recurso disponível, vida e tempo. Vida, recurso disponível e tempo nessa sequência. Vida, tempo e recurso disponível. Ótimo. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá? Tem uma pessoa digitando. Vida, tempo, recurso disponível. A gente pensando exatamente no que a gente vem conversando, quando a gente fala em combustível, aquilo que passa e a gente não tem mais o que fazer com ele, realmente é um tempo, é um recurso. Um recurso escasso, né? O tempo que vai, a vida que vai, o prazo que vai. Aí a gente fez a brincadeira, eu fiz a brincadeira no início, né? Tempo e vida, ela vai passando, é recurso que vai se esvaindo. O que a gente vai tomar a decisão de fazer com ele, aí está nas nossas mãos. E ele é escasso, e ele é finito, e a gente não tem como controlar, ainda que a gente tenha quantificado esse recurso. Alguns recursos que são limitados, que a gente não tem, às vezes, controle. É tempo e a vida nossa, e a energia, que a gente até pode fazer alguma coisa. E o dinheiro, que é escasso, normalmente limitado, a gente tem que trabalhar 3 recursos importantes que podem estar ligados a uma possibilidade ou outra, né? E quando eu coloco dinheiro ali, eu posso falar dos recursos, né? E aí é importante que a gente fale que uma das coisas que eu aprendi dentro da tempestade foi que a gente não controla tudo. A gente não tem como controlar tudo, e isso é uma das causas de ansiedade, de estresse, de doenças que a gente adquiriu ao longo da nossa vida e, inclusive, como panela de pressão, explodiu na pandemia. Muitos alunos quiseram controlar tudo, muitas pessoas quiseram ter controle de tudo, e aqui, como ser humano, a gente explode. Não tem jeito. Aí a gente entrega tudo, e eu quero fazer uma provocação para vocês, no sentido de que o tempo não é algo que é controlável. A gente não controla o tempo. O que a gente controla são as nossas ações. O que a gente pode controlar são os nossos comportamentos. O que a gente faz para melhorar a quantidade de recursos, de dinheiro? O que a gente faz para controlar a energia como pessoa? O que a gente faz para, de alguma forma,
bem usar o tempo de vida que a gente tem. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês essa ideia de a gente não controla o tempo? Então, a gente só usa o nome gestão do tempo como algo que ficou na cultura, na prática, no dia a dia. Mas, muitas vezes, quando a gente fala gerir o tempo, a gente perde um pouco o distanciamento disso, a gente não ganha responsabilidade. A gente se exime do fato de que quem controla realmente as nossas ações somos nós, autorresponsabilidade. E para isso eu quero propor um outro pensamento. Não gestão do tempo, ou gestão de qualquer outra coisa, gestão do desempenho. A gente não tem nem controle mesmo sobre resultado. O resultado ou é algo que aconteceu e a gente atingiu ou é algo que está no futuro e a gente pretende alcançar. A gente não tem controle sobre isso. Mas o que a gente pode controlar é o nosso desempenho, são as nossas ações, os nossos comportamentos. E aí, daqui para frente, a próxima pergunta, inclusive, eu já não falo em gestão do tempo, eu falo em gestão do desempenho. Como é a próxima pergunta? Para a tempestade, para vocês, a gente falou sobre combustível. O que pode representar a tempestade quando a gente pensa em gestão do desempenho? A tempestade significa o quê? Ela pode representar o quê para a gente, falando em gestão do desempenho? Quem pode contribuir? Dificuldades. O que mais? Adversidades incertas, desafios, e haja adversidade incerta que a gente tem nessa vida, né? Haja um mundo complexo, incerto, volátil, toda hora muda, ambíguo, né? Imprevistos, falta de organização, desafios, tomada de decisão, pode ser uma grande tempestade, a gente tem muitas vezes até dificuldade, vou para lá, vou para cá, incertezas, risco, o risco pode ser mitigado, pode ser avaliado, de que forma eu vou assumir esse risco, desafios, procrastinação, obstáculos, incertezas, imprevistos, uma oportunidade, tomada de decisão, procrastinação, incertezas, desafios, aqui está grande, né? Desafios, dificuldades, são as tempestades que a gente enfrenta, né? Tem mais alguma coisa? Obstáculos ali, mais alguma que eu não li? Uma atividade prioritária, ou pensar que é importante todas, né? Uma coisa diferente é que parece atividade prioritária, né? A gente ter clareza do que é a atividade e de que ela é prioritária no meio dessa coisa toda que vem acontecendo, né? Dificuldades, incertezas e desafios. Mais alguma coisa? Mais alguém? Mais alguém? Eu falei sobre a tempestade que eu enfrentei lá, na realidade. Aquilo ali mudou muito a minha vida. Inclusive, um ano depois eu pedi demissão e não foi por medo, não. Foi porque algumas atividades prioritárias eu estava simplesmente negligenciando. A minha vida estava passando, eu tinha projetos que eu queria fazer. Inclusive, um deles era voar, fazer voos internacionais, que foi o que eu fiz depois, na sequência. Fui fazer voo internacional. Eu queria voar um jato grande fazendo voo internacional. E fui atrás. Só que a gente tem medo, né? Das tempestades, das incertezas, de não ter um controle de tudo. E a gente não tem controle de tudo. Não adianta. A gente não tem controle, por exemplo, de tudo que aconteceu na pandemia com home office. A internet vai cair, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, um barulho, vizinho, palma, bater martelo, cachorro, filho. A gente não tem controle sobre tudo. A gente teve que aprender a lidar com algumas incertezas, né? Os desafios cotidianos. Problemas, né? Tempestades no relacionamento, isso aqui ninguém tem, né? Tá de boa, né? Relacionamento entre pai e mãe, com filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, relacionamentos dentro do trabalho. São os desafios, são tempestades com a saúde, né? Quantos alunos me vieram falar da depressão, da tristeza, da ansiedade, não consegui nem fazer prova direito, pensar. E não é mimimi, não é porque a pessoa não queria, não. Era a saúde que estava em risco. Por exemplo, essa foto aqui é da minha cunhada. Durante a pandemia, o câncer dela voltou. Claro, eu pedi permissão para tirar essa foto, para apresentar essa foto aqui para vocês, né? E essa frase é dela: nesta longa caminhada, vivo o conflito da espera. Não seria o câncer uma grande espera, né? Qual é o conflito que a gente passa? Quantas pessoas passaram por milhares de desafios, milhares de tempestades no trabalho, né? Quando eu falei no início, aquele síndrome da grande resignação. Quantas pessoas não pediram demissão de seus trabalhos porque não fazia mais sentido estar onde está?
que eu estou fazendo aqui de cansado? E aí, a pergunta, para que você está aí, funciona. Né? Como é que você quer ser produtivo para algo que não faz o menor sentido para você? E é importante que a gente questione isso. Mas também a gente tem que ter a certa maturidade profissional para falar, para viver aquilo que eu falei, né? Todo trabalho que a gente ama vai ser sempre maravilhoso? Não, a gente vai ter sempre atividade que a gente não gosta. Então vamos buscar em vários ou em todos os momentos maturidade para os momentos de trabalho. Outro desafio, falta de dinheiro. Isso aqui é só hipotético, tá? Isso aqui não acontece também com as pessoas, ninguém sofre disso aqui, todo mundo está de boa. Mas para aquelas pessoas que, porventura, né, aqui dentro tem esse problema, é uma grande tempestade, é um tirar de energia, é um desespero. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas não têm comida? Quantas pessoas estão com dificuldades para pagar as suas contas? Né? Ou estão bem certinhas no cálculo? E aí, como é que vai ter qualidade de vida? Como é que vai gerir bem esse tempo, esse comportamento, essas ações? Faz sentido para vocês? Essa questão que o coronavírus veio, chegou e trouxe burnout para a gente, exaustão. Né? Eu, particularmente, trabalhei muito mais remoto do que percebia, pelo menos a percepção, do que no presencial. E eu precisei usar tudo o que eu vivi desde vendedor de picolé até hoje, na gestão das minhas ações, com as ferramentas que eu conhecia para, Mário, agora está na hora de você empregar tudo para a sua qualidade de vida. Né? Gerir seu tempo para ter melhor qualidade de vida. Né? E aqui um exemplo do que muitos viveram, né? Principalmente a mulher, que eu admiro muito. Olha, criança, comida, home office, o trabalho. Olha o peso, olha a carga. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto momento de trabalho. É difícil. Foi difícil a gente alinhar essa comunicação com a internet. A gente não é um ET. Então, uma coisa que a gente se esquece, muitas vezes a gente se esquece, é que, calma, nós somos seres humanos e isso acontece e vai acontecer e está tudo bem. O coronavírus veio para falar que as coisas vão mudar, que a gente precisa ter paciência e possivelmente juntos a gente tenha mais chance de passar por tempestades a despeito da complexidade que ela se apresenta. E a gente precisa trabalhar com a gente, né? Nesse mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aliás, ele não é nem mais VUCA da década de 90, né? Esse conceito. Ele é bunny, né? Ele é frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Mas diria o professor de rock que nem bunny mais ele é um tudo isso também. Ele é caórdico. O mundo a gente vive entre o caos e a ordem. O caos e a ordem. Quantos de vocês aqui receiam o caos? Tem medo do caos? Eu, particularmente, Mário, quando eu saí daquela tempestade, eu me percebi uma pessoa com muito medo do incerto, do desconhecido. Né? Por que eu não saía da Força Aérea tendo outros projetos? Porque estava bom ali, estava tranquilo. Eu não estou recomendando ninguém a sair do trabalho, tá, pessoal? A primeira pergunta é para que você está ali. Tem que fazer sentido para você. Aqui não é uma apologia para sair de trabalho, ficar tomando decisões doidas, não. É para pensar. Porque quando a gente tem um propósito, um para quê, um porquê que a gente está vivendo aquilo ali, e é importante, a gente consegue trabalhar, ou pelo menos se permitir trabalhar entre o caos e a ordem. Entre o caos e a ordem gera um momento que se chama o caórdico. Né? O Gino traz muito, o Gino aqui do PMEI, né? Ele traz muito a questão do Knevin, a gente saber bem analisar em que contexto a gente está. É no claro, é no complexo, é no complicado, é no caótico, em que momento a gente está e de que forma a gente pode bem utilizar as ferramentas que a gente utiliza. Né? E aí eu coloquei que uma das coisas que a gente percebe e vive é esse excesso de informação, excesso de tarefa, excesso de atividade. E tem pessoas, inclusive eu oriento, que basta simplesmente desenhar uma agenda simples. Agora tem que respeitar, porque querem ser super mulheres e super homens. Aí fica realmente desafiador. Vamos voltar para o slide. A gente acabou de falar do combustível, a gente falou sobre a tempestade, e agora eu queria saber de vocês, para a gestão do desempenho, o que pode simbolizar o avião? O que o avião pode representar nessa gestão do desempenho? O que para vocês? Vocês já falaram que o combustível representa os desafios, as incertezas, o tempo que vai, a vida que vai. Aliás, o tempo e a vida, né, o combustível. A tempestade significa as incertezas, os desafios. Né? E o avião?
ferramentas, você, o meio, a ferramenta disponível no momento, ferramentas, você, planejamento, né? Mais alguma coisa? Ferramenta grande é o maior, recurso, você, adorei o você, planejamento, ferramenta, você, mais alguma coisa? Recurso cresceu, olha, ferramenta, recurso, planejamento, você, tem um meio, tem ferramenta disponível. Mais algo? Eu não sei, Arela, se alguém está escrevendo no chat também. Não. Não, né? Tá todo mundo no slide, né? Tá. Beleza, perfeito. Ferramentas. Bom, vocês estão na ideia. O avião significa que a gente tem para usar. E são muitas coisas, né, que a gente pode utilizar. E isso é uma questão. A gente entra no paradoxo das escolhas, né? Muitas vezes eu peguei alunos e orientandos que usava milhares de ferramentas e se perdia na própria complexidade de tanta coisa que era. Calma. Vamos avaliar um por um. Você. Aí quem colocou você ali, achei fantástico, né? Você. Vamos ver você e o que funciona para você. Às vezes não é um Trello, às vezes é simplesmente um papel, uma agenda que funciona. Isso é a sua ferramenta. E a ferramenta está para te ajudar. O avião está para me ajudar a passar pelos desafios pela tempestade. Qual é a ferramenta adequada que vai utilizar, que você pode utilizar para organizar o seu dia a dia? Um Trello? Um Evernote? Um Pomodoro? Para diferentes contextos, diferentes momentos? Eu poderia apresentar para vocês todas essas ferramentas aqui. Ferramenta para cada um dos elementos que compõem, né, a gestão dos nossos hábitos, gestão do tempo, das tarefas e da energia. Todas essas ferramentas podem ser usuais, práticas, utilizáveis dentro do nosso dia a dia. Mas o que é para você realmente significante? E aí eu utilizo diversas delas em contextos diferentes. Diversas ferramentas dessas são utilizadas em projetos pessoais, projeto dentro do trabalho, na faculdade, no centro universitário, nas mentorias, são coisas distintas que acontecem utilizando ferramentas diferentes para contextos diferentes. Agora, outra pergunta para o Trello. O que representa os materiais que estavam soltos e eu pedi para todo mundo amarrar? Na opinião de vocês, o que esses materiais soltos representam? Vamos lá, junto. O que eles representam? Os materiais que estavam soltos no avião, eu pedi para riscos, redes sociais, ameaças. O que representam os materiais soltos? Obstáculos, a mente, redes sociais, riscos. E percebam aqui que eu não estou buscando por resposta certa ou errada. Eu estou buscando por percepção. O que para vocês podem representar? O que para você pode representar um material solto? Problemas, ameaças, redes sociais, riscos, obstáculos, oportunidades, mente, mais alguma coisa? Riscos aqui está grande. Os materiais soltos. O que pode representar? Distrações, oportunidades. Mais alguma coisa vai surgir? Tem mais uma pessoa escrevendo o que pode representar os materiais soltos para a gente. Uma das possibilidades que eu quero trazer para vocês aqui é que os materiais soltos é aquilo que talvez a gente possa controlar ou aprimorar o nosso desempenho. E aqui eu falo para a gente observar principalmente dois princípios, né? A humanidade, o princípio da humanidade, a gente respeitar as nossas limitações naquele momento no contexto, e a autorresponsabilidade. O que a gente pode controlar no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente olha para aquilo que a gente não pode controlar e esquece que a gente tem que saber ou aprender a dizer não. Tem que respeitar o nosso corpo. Tem que impor limites, tanto interno quanto externo. Tem que saber desistir. O desistir não é um fracasso. É a gente reconhecer que, calma, ou não estou preparado, ou não é o momento, ou não foi o contexto adequado. A gente precisa planejar. Muitos gerentes pecam por não saber terceirizar ou delegar as suas atividades. E aí são centralizadores demais. Usar a engenharia de produção, e aqui eu falo todas as ferramentas possíveis
e a que for mais adequada para o seu contexto, otimizar processos, eliminar o inútil, manter a casa em ordem. E aí, quando eu falo casa, é tanto a começar da mesa do escritório até a página do Trello, onde toda a sua equipe está lá gerenciando os projetos. Manter a casa em ordem o máximo possível, sabendo que manter em ordem é algo que pode beirar aquilo que a gente não tem controle, aquilo que a gente não pode mudar. E aí, como outra, uma das últimas perguntas aqui para a gente ir para o slide é o que pode representar as pessoas que estavam lá comigo, que eu olhei e vi as famílias, dentro do avião, quando a gente pensa na perspectiva da gestão do desempenho. O que elas podem estar representando? Na opinião de vocês, na percepção de vocês, as pessoas que estavam dentro podem estar representando? Família, o que mais? A família é forte na motivação, interessados, né? Stakeholders, quem está participando de um projeto, quem está interessado em alguma coisa. Família, equipe, stakeholders, pares. Stakeholders, família, equipe. Show. Interessados, stakeholder, equipe está grande. Stakeholders, família, equipe ali, variando entre stakeholder, família, equipe, interessados, pares. O que pode representar para vocês as pessoas ali dentro? Time, família, interessados, stakeholders. Excelente. Excelente, pessoal. É tudo isso. É tudo isso. E eu sabendo que vocês iam trazer esses exemplos, né? Time, interessados, família, equipe, stakeholders, eu trouxe aqui uma provocação, uma outra percepção. Uma percepção que normalmente a gente ouve as pessoas falarem. Quem geralmente é o elo mais fraco de uma corrente? A gente fala, é um ser humano, é a pessoa. Né? Geralmente é a pessoa o elo mais fraco. Eu sempre me pergunto e me sinto completamente incomodado com essa afirmação, sabe? O elo mais fraco ser a pessoa. Sério mesmo isso? Nós somos mais fracos? Aí eu proponho uma outra forma de olhar. Não a gente sendo mais fraco. Talvez suscetíveis. Talvez ao longo de uma tempestade, dentro de uma tempestade, a gente possa, talvez não, com certeza, como seres humanos, a gente sofrerá interferência do meio. Mas a gente entender que nós estamos envolvidos, sabe? A gente está no meio do ambiente, aonde tudo acontece ao nosso redor. Entender isso vai permitir com que a gente tenha simpatia, empatia, compaixão, respeito, não só pela gente, como também pelas outras pessoas ao nosso redor, pela nossa equipe, né? pela nossa família, pelos stakeholders, pelos interessados. Quantas vezes eu não recebi uma resposta atravessada de alguém? Óbvio que a primeira intenção era responder também tão mais agressivo ou pior, muitas vezes. Mas aí eu busco fazer o trabalho de, talvez o dia dela está bem pior que o seu. Né? Eu busco fazer o trabalho, reconhecendo meus limites. Várias vezes eu equivoquei, eu errei, eu agi de forma errada, e aí eu pedi desculpa, ou então falei, da próxima vez tem que ser diferente. Mas somos isso. E, no meio dessa tempestade toda, a gente não é fraco. A gente é suscetível a essas interferências. A gente está ali precisando trabalhar dentro desse labirinto da vida, né? Adaptação, flexibilidade, a nossa capacidade de superar obstáculos, e não necessariamente precisa ser sozinho, por favor, a gente pode estar fazendo isso em junto, como o que a gente está fazendo aqui, né? O porquê a gente está dentro dessa onda aqui. Porque pode fazer diferença a gente estar vivendo um voo, né? E saindo de uma tempestade. Né? O que pode significar para vocês sair da tempestade? Eu tenho para mim o que pode significar. Para você, como última pergunta do slide, prometo, a última pergunta do slide, o que significa para vocês sair da tempestade? No contexto de gestão do desempenho. Sucesso, vencer desafio, vencer, sucesso, alcançar o objetivo, mudança, crescimento, sensacional. Resultado alcançado, mudança, adoro essa palavra, adoro a palavra mudança. Vencer desafio, resultado alcançado, crescimento, vitória, sucesso e aprendizado,
excelente. Crescimento, sucesso e mudança. Ali os 3, vencer, já falei, né? Mais alguma? Sucesso e aprendizado. Sucesso cresceu, né? Sair da tempestade significa sucesso. E aqui, sucesso, que maravilha que ficou maior, porque dá exatamente para eu fazer o link lá na primeira pergunta, que é: o que é produtividade para você? Será que está relacionado à questão do que significa também sucesso? Porque o sucesso varia de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, de momento para momento, mas é importante que você tenha clareza do que é sucesso para você. E esse sucesso, para contextos diferentes, a gente vai sair de forma diferente dentro dos desafios que a gente vai enfrentar. Para mim, tempestade significou, sabe, aquela quando a diarreia passa, ataca, a gente vai no desespero assim e alivia. Para mim, sair da tempestade, aquele momento, eu nunca vou me esquecer, significou isso, né? Eu não sei o que significa para vocês, mas quando eu consigo entregar também, vencer alguma coisa, eu sinto como se tivesse aliviado tudo, né? Saiu um peso das minhas costas, né? E aí a gente muda de diversas maneiras e a gente começa a gerir algumas coisas, só que a gente cria mitos, né? Mitos de como gerir essa produtividade. Eu não sei como é que vocês percebem isso, mas a gente precisa combater esses mitos. A gente não é multitarefa e não é porque você acredita que multitarefa é mais produtivo que será. Muitas pessoas estão em depressão por conta disso, ou ansiedade por conta disso, porque querem resolver tudo ao mesmo tempo. Quanto menos pausa, melhor. Balela. A gente precisa ter momentos para afinar, alinhar, amolar o machado para conseguir trabalhar melhor. Você deve sempre checar seus e-mails, por favor, estabeleçam horas para seus e-mails, né? Pelo menos 1, 2 vezes por dia, a menos que você só receba notícia de cliente ali pelo e-mail, né? Quanto mais reuniões, melhor a comunicação interna. Eu tenho certeza que alguém aqui já vivenciou uma reunião que poderia ser resolvida com um oi pelo WhatsApp, né? Então, essa reunião poderia ser nem por e-mail, deveria ser só no WhatsApp. Quanto mais tarefas concluídas, melhor, por favor, né? Não é quem trabalha com gestão de projetos aqui entende que não é quanto mais tarefa concluída, melhor, principalmente quem está atuando com a mentalidade ágil, com a abordagem ágil. Sistema de gestão não funciona para mim, e aqui tem a questão do tamanho único. Um problema muito grande, né? A gente fala mal de um sistema, de um aplicativo, de uma ferramenta, mas é porque a gente não conhece o porquê que a gente está fazendo determinada atividade e o que aquela atividade demanda da gente. Talvez não seja aquele sistema, uma outra ferramenta, um simples papel, fosse melhor. Você só será produtivo se trabalhar em um escritório. A gente viu muito bem que a pandemia mostrou exatamente o contrário, né? Agora é sabendo trabalhar de forma mais humanizada ou com humanidade para com a gente. Esses mitos e essa tempestade que a gente viveu, eu gosto de trabalhar sempre nas minhas aulas, nos meus treinamentos, nas mentorias, em 4 pilares que eu quero apresentar para vocês aqui. 4 pilares, 4 momentos que, para mim, fazem toda a diferença nessa construção de uma mentalidade produtiva. Não de uma gestão do tempo, mas de uma mentalidade produtiva que seja mais saudável para a gente, em particular quando a gente está dentro de uma tempestade. O primeiro grande pilar é clareza. Clareza do que, Mário? Clareza do que tipo de vida você está vivendo agora e de que tipo de vida você quer viver para frente. Vamos lá, vamos junto construir essa tabela aqui. Eu gostaria que todos vocês percebessem e refletissem sobre a vida de vocês. 2 coisas que a gente tem. Tempo, que é abstrato, que a gente não controla, mas tem a percepção do tempo. E resultado, que é o que a gente busca. Não controlamos o resultado. O que a gente controla é o nosso desempenho. São as nossas ações, os nossos comportamentos. Tempo é algo que está ali, solto, largado. A percepção do que a gente tem. A gente quantificou um tempo atrás o tempo, certo? Vamos lá, trabalhar com a percepção de tempo e com a nossa entrega. Tem algumas pessoas que elas têm percepção de que tem tempo, mas não entregam resultado. Não estão entregando nada para a vida. Viktor Frankl falaria em apatia. Aqui a gente traz uma ideia de vida vazia. Sabe? Que vida vocês têm? É essa análise que eu quero que vocês façam agora. Uma vida vazia. Sem resultado e tem tempo para tudo. Outras pessoas têm a percepção de que não tem tempo, não sei se vocês conhecem alguém assim, não tem tempo para nada e entrega. Tem muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Parece que é um robô, uma máquina. Uma hora a conta vem. Uma hora a vida vai falar, epa, ó, aí, ó, vai precisar parar. Espero que não seja numa cama de hospital.
Então tem a percepção de que não tem tempo e entrega resultado. Isso aqui é o arrastador de pedra. Está sempre entregando. Cuidado, aqui dentro pode ter algumas demandas psicológicas, né? Aí cabe uma terapia. Será que eu estou precisando ser aceito pelas pessoas? Será que eu estou buscando ser amado, me integrar? O que tem aqui dentro que atrapalha muito a gente ter uma qualidade de vida adequada? Outras pessoas, elas têm a percepção de que não tem tempo e não entregam resultado. Que tipo de vida é essa? Ocupada. Essa era a vida que eu vivia na FAB, inclusive. Um pouco antes, até o dia da tempestade. Quando eu falei, não, peraí, eu quero mudar a minha qualidade, ideia, percepção de como eu estou gastando o meu tempo, gastando a minha vida. Foi o que eu busquei no quarto tipo de vida. Quando a percepção da gente é ter resultado e tenho tempo de qualidade. Tenho tempo de qualidade com meu filho, com a minha família, tenho tempo de qualidade com o meu trabalho, com os meus projetos, diversos projetos. Isso aqui é o realizador. E aí, quando eu coloco o realizador aqui, é realizador para você, tá? A gente tem um problema aqui porque a gente normalmente compara o que é realizador com sucesso, e sucesso só é aquele que tem muito dinheiro. Não tem nada a ver, né? E talvez esse nada a ver que eu falo é uma pergunta do tipo, vamos analisar o que é sucesso para você, que é realmente importante. Alguém colocou lá atrás, né? Avaliar o que é importante realmente, ter as atividades como prioridade. Qual é o tipo de vida que você está vivendo nesse momento? Faz sentido para você continuar com uma vida vazia, ou um arrastador de pedras, ou ocupado? Faz sentido para você continuar assim? Respondendo a essa pergunta, eu lembro muito de um filme que eu adoro. A trilha toda é Alice nos Países das Maravilhas, né? Quando o gato sorriso lá, Risonho, ele pergunta para Alice para onde ela quer ir. Ela fala que está perdida e ela fala, não sei para onde eu quero ir. Aí ele responde, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. Parece tão clichê essa percepção e é tão simples essa percepção que a gente ignora o fato da gente não saber. A primeira pergunta que eu fiz, o que, e a segunda, o para que eu estou fazendo algo. Será que a sua equipe sabe o que e o para que ele está fazendo determinada coisa? Será que o meu aluno sabe o que e para que ele está fazendo aquela determinada coisa? Para mim pode ser óbvio, para outra pessoa não necessariamente. Mas de repente para mim, né, eu estou tão perdido em incêndios e tempestades que eu já nem consigo mais fazer essa pergunta. Por isso que eu gosto de trabalhar muito um primeiro elemento, tá, que está dentro do pilar clareza, que é a meta que a gente tem que estipular, que a gente tem que desenhar. É uma meta que tem que ser específica, tem que ser ecológica, tem que ser engajadora, sabe? Meta 3, como eu chamo. Isso aqui é um desenho que eu faço normalmente nas minhas aulas, na gestão de carreira, para aquele momento. Não é para uma vida inteira, que é muito grande uma vida inteira. Para aquele momento. O que você deseja alcançar ou qual é o comportamento que você deseja mudar? Né? E essa situação a ser alcançada é como se muitas vezes, vou dar um exemplo de uma árvore. Né? Algumas pessoas querem mudar alguma coisa, aí imagine uma árvore cheia de frutos e a raiz profunda. Aí eu não gosto do fruto da maçã, é uma macieira. Eu não quero maçã, eu quero que a árvore seja de limão. Aí eu pego o limão e colo o limão com esparadrapo na macieira para ter o resultado de limão. O que eu quero dizer com essa metáfora? Muitas vezes a gente ignora a raiz ou a semente que a gente plantou. E só se preocupa com o resultado que está sendo buscado, alcançado. A gente busca o resultado, desenha o processo e esquece de quem nós somos. Quando o caminho teria que ser inverso. Primeiro a semente, primeiro quem nós somos, a nossa identidade. Depois a estrutura, o processo, a ideia. Aí sim o resultado vem. A gente trabalhou na meta, no desempenho, nas ações. A gente trabalhou no momento a ser alcançado que não agride ninguém, nem você, nem sua família, já que as pessoas que representam dentro do avião é a família, são os stakeholders, são os interessados, o que vai ao encontro do que elas desejam, não de encontro ao que elas desejam? Quais são os passos, as evidências desses passos? O que faz com que você tenha tal do significado aqui? Eu quero dizer, o tal é propósito. Eu tenho uma tatuagem aqui, que é o tal de São Francisco. Para mim, esse tal representa propósito de alguém em busca de algo que faça sentido. Meta. Clareza para isso, primeiro pilar, é essencial. E esse primeiro pilar, para ser essencial, uma coisa que a gente precisa trabalhar são esses sabotadores. Aqui tem 10 grandes sabotadores. Né? Eu quero destacar 4 com vocês. Com certeza
aqui dentro da nossa conversa aqui, todo mundo tem as 4 ou pelo menos uma delas. Procrastinação, perfeccionismo, medo do fracasso e medo do sucesso. Né? Nos meus alunos, meus mentorados, a gente tem muito essa questão de eu não me entrego enquanto não estiver perfeito. Né? Eu nem vou fazer, às vezes, inconsciente. Porque vai que eu fracasso e, às vezes, é de novo. Olha só. Medo do sucesso. Se eu fizer aí, as pessoas... Até passou agora no Fantástico, né, a síndrome do impostor. Né? Não sei quem viu essa reportagem. Muitas vezes as pessoas têm a síndrome do impostor, tem medo de aparecer, porque as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa. Olha só, a gente tem medo do sucesso, do nosso brilho. E a gente vai, muitas vezes, ignorando, deixando para trás. Isso aqui, a gente precisa ter clareza, dar luz a esses monstrinhos, trabalhá-los e diminuí-los, mitigar isso aqui na nossa vida. Né? Tirar essa impossibilidade que a gente muitas vezes faz. É que eu coloquei uma mulher, não por acaso, porque grande parte das mulheres sofre muito mais do que isso, elas são muito mais demandadas, historicamente, culturalmente falando. E aí vem muita coisa, muito peso em cima, especialmente das mulheres. Ou então a gente é grande demais e não reconhece a nossa força, né? A gente é grande demais, mas foi desde pequeno, ou desde os nossos erros ou aprendizados, que deveriam ser vistos como aprendizados, mas desde pequeno acostumado a ficar amarrado, quando a gente não percebe o tamanho, o gigante que nós somos para criar momentos de qualidade. O pilar, clareza. Esse é o pilar, clareza. Eu preciso saber onde eu estou, que tipo de vida que eu tenho, os sabotadores que me impedem de ir para um próximo caminho e partir para outro pilar, que é a construção de um método. Né? Um desenho, o mais simples que seja. E é que eu coloquei dentro do que eu trabalho no treinamento os 3 P's da produtividade. A gente tem o planejamento, a priorização e a produção. Precisamos trabalhar isso sozinhos ou em equipe, a depender de onde a gente está inserido ou está trabalhando. Certo? Para isso aqui, essa roda girar maravilhosamente. Eu apresentei para vocês antes, né, uma lista de ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar isso, a gestão do tempo, a gestão de tarefas, a gestão de energia, para que os nossos comportamentos sejam diferenciados. O nosso comportamento, as nossas ações, aquilo que a gente está entregando diariamente, seja diferenciado. Aí sim, a gente vai ter qualidade de vida, qualidade do tempo, poder passar algumas tempestades, por vezes parar, está na hora de parar, outras vezes continuar e pedir ajuda. Isso aqui faz toda a diferença. E aí, dentro do método, eu poderia passar horas aqui o dia inteiro, como eu tenho a workshop, podia passar o dia inteiro falando sobre diversos métodos. Eu trouxe aqui não é o único, é um deles, o GTD, que eu adoro, Getting Things Done. Vocês já devem ter ouvido falar, fazendo as coisas acontecerem. O desenho dele é maravilhoso, quando a gente trabalha isso e deixa claro para você ou para a sua equipe. Utilizado ou associado ao Kanban, né, uma linha clara de fazer as atividades. Eu uso todos os meus projetos, não vou falar todos, né? Quase todos os projetos meus é no Trello, a partir do GTD, com um desenho de um Kanban. Simples. Né? Quando tem um grupo, o grupo inteiro sabendo. Método. O método pode ser simples. Um planejamento. E eu recomendo sempre que o planejamento seja no mínimo mensal. No mínimo mensal. E aí, a cada semana, eu tenha um objetivo traçado para alcançar esse objetivo mensal. Geralmente, o que é interessante é pelo menos trimestral. Isso tanto eu falo para gestão de carreira, para estudo, preparação para o concurso, para estudo para Enem, para planejamento da sua carreira, para gerenciamento de projetos. Eu gerencio uma carteira de projetos. E aí, essa orientação, a depender da equipe, é mensal, trimestral ou semestral, a depender da equipe e a depender também do produto, né, do que vai ser, do escopo, do que está sendo entregue, do que está sendo esperado. Né? E pode ser simples, não precisa ser no computador, pode ser no papel. Precisa-se ter um desenho, um método, e que esse método não seja encarado como tamanho único. Né? Aquela questão de eu não tenho um sistema que funcione para mim. Poxa, não existe camisa de tamanho único, não existe um processo único para a gente gerenciar o nosso desempenho. A gente precisa entender como é que a gente trabalha. E o desafio é, a gente conseguir gerenciar o desempenho de uma equipe, tantas pessoas diferentes. Como é que a gente vai alinhar isso daí? E aí precisa ter clareza, propósito, porquê, o para quê. Né? Aqui eu trouxe só um desenho
workshop que eu realizo, até faço a brincadeira com a aeronave, né? Preparando a aeronave, saindo da zona de conforto, buscando novas rotas, entrando em tempestade, claro, né? Não podia deixar de viver o avião. Em cada um desses momentos, a gente vai desenhando não uma gestão de tempo, mas uma mentalidade produtiva, né? Formas diferentes de vivenciar o nosso comportamento. A gente vai para o terceiro pilar, clareza, primeiro, método, segundo, e o pilar energia. Precisamos ter indicadores de saúde pessoal, saúde profissional e saúde financeira. Esse aqui, desequilibrado, dá um estresse danado para a gente. E o quarto e último pilar, mentalidade de crescimento. E o melhor desenho que se tem para mentalidade de crescimento, para mim, é essa analogia com a mitologia que o professor Nassim Taleb traz, da antifragilidade. A gente costuma falar em ser resiliente dentro das tempestades, dentro dos problemas, mas a gente tem 3 momentos que a gente precisa tomar contato para ver qual vida a gente está vivendo, né? Vazia, rastreador de pedra, ocupado, e desenvolver para ter uma mentalidade de crescimento adequada. O frágil, a gente pode equiparar a um copo de cristal. A hora que você joga um copo de cristal no chão, quebrou. Quebrou, já era, não tem como ser reconstruído. Por mais que a gente faça aquela técnica japonesa de colocar ouro, já não é mais a mesma coisa, é outra coisa, né? O copo de cristal quebrou, já não é mais o copo de cristal, não funciona, é o frágil. O resiliente é o que normalmente a gente defende. Seja resiliente na tempestade, né? Muitas vezes a gente não é nem empático com a pessoa, é só simpático com a pessoa, né? E isso vai passar rápido, isso é horrível, essa questão, né? Ser apenas simpático. O resiliente, a ideia é da ave fênix. A ave fênix, depois que ela morre, ela ressurge das cinzas como ela era antes, né? Então nós somos resilientes muitas vezes quando enfrentamos a tempestade. E o antifrágil, a teoria do professor Nassim Taleb, é a serpente hidra, né? Que ela vem, quando você corta uma cabeça dela, 2 outras cabeças nascem. Quando ela morre, quando ela passa por um desafio, uma tempestade, ela ressurge mais forte do que era antes. Isso, para mim, é a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender as coisas. Eu tenho aqui na minha casa, assim na porta de saída, a frase: o que você vai desaprender hoje? O que você vai desaprender hoje? Às vezes nós vivemos com um copo muito cheio, e aí vem estresse, irritação, incapacidade de perceber novas perspectivas, novos horizontes, incapacidade de ouvir a outra pessoa para ver novos caminhos. Então, a gente trabalhar diariamente a antifragilidade para sairmos das tempestades que nós geramos com qualidade de vida, bem gerenciando o nosso tempo, é importante que a gente esteja aberto a aprender, reaprender e desaprender as coisas. E como disse o professor Alvin Toffler, né, esse é o incapaz de fazer essas 3 ações, aprender, desaprender, reaprender, é o novo analfabeto do século. E a gente tem vários exemplos, né, de pessoas próximas ou não, durante a pandemia, que tiveram bastante dificuldade em vivenciar esses momentos, né? E uma das culpas, não vou falar coisa, mas uma das responsáveis por isso, né, da impossibilidade da gente vivenciar um momento de desaprender, reaprender, aprender, desaprender as coisas, é a nossa incapacidade de nos permitirmos ser humano. A gente entender que cada um de nós somos de um jeito, temos um desenho, entre aspas, um design de formação. A gente vai necessitar de ferramentas diversas, diferentes, a depender do contexto e a depender da nossa necessidade. Então, cada um de nós precisamos sentar, conversar, desenhar um planejamento diário, semanal, trimestral, mensal, ver qual é a ferramenta mais adequada para gerir, seja um WhatsApp, seja reunião, seja uma agenda, um desenho, seja no Trello, no papel de pão, qual é a melhor ferramenta para você, e sabendo que nós temos as nossas limitações. Então, uma grande informação, não, mas um grande motivo de eu sempre falar sobre gerenciamento do tempo é levantar essa bandeira, né, da gente entender e nós nos permitirmos sermos humanos, né? Vários alunos meus querem ser super-homens e super-mulheres, e aí não tem jeito, a gente vai, vez ou outra, entrar no processo de depressão, de tristeza, de ansiedade. 4 pilares para a gente tomar cuidado e olhar. Clareza de como você está encarando seus problemas, quais são os sabotadores que você tem.
clareza de qual tipo de vida você deseja estar desenvolvendo, criando dia a dia para você. O que faz sentido, o que não faz. Um método, e o método não tamanho único, mas claro, para você, para o seu dia a dia, para o seu contexto, para o seu trabalho. Energia, porque tempestades vão acontecer, né? E a gente precisa cuidar do nosso equilíbrio pessoal, do nosso equilíbrio profissional, do nosso equilíbrio financeiro, para podermos encarar as tempestades do dia a dia. E, por fim, por mais que a gente trabalhe todos esses momentos em diversas oportunidades, as tempestades, nós não vamos controlar. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento. A hora que uma tempestade surgir e a gente cair, que a gente possa se permitir levantar mais forte. Pode ser sozinho, pode ser também pedindo ajuda. Eu estou disponível, né, para a gente crescer sempre junto. Por isso que no início eu falei muito obrigado por eu poder compartilhar e conversar, porque a cada conversa eu puxo a minha orelha aqui, né? Eu fico refletindo sobre pontos que eu estou ignorando no desenho do meu desempenho diário. Eu falo, eu posso melhorar nessa questão, realmente já vou refazer. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui uns versos, né, do Mário Quintana, que é o poeta que eu adoro, que é intitulado Da Morte, né? E o poema, o verso diz mais ou menos assim: um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Então, o que a gente está deixando de viver? Né? Gerenciamento do tempo está relacionado a gerenciamento da nossa vida, mas o que a gente gerencia realmente são os nossos comportamentos e as nossas ações. Dentro disso, o que vocês precisam mudar? O que nós podemos aprimorar, né, juntos ou sozinhos, para que a gente tenha um melhor gestão de desempenho? Como última reflexão ou provocação, ou então ideia, sugestão, eu quero deixar aqui 2 reflexões para vocês. 2 princípios que eu utilizo. O primeiro princípio é o princípio do Karate Kid. Eu não sei qual dos 2 vocês assistiram, eu, pela minha idade, assisti o primeiro ali, né? Que é aquele que quase o camarada voa. E lá no o Sr. Miyagi, ele falava limpa o chão, pinta para cima, pinta para baixo, vai zerar o carro, né? Quem assistiu aí está entregando idade, né? Quem está falando já entregou a idade ali, né? Como eu ali, né? Agora o segundo fala: põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Princípio Karate Kid. Às vezes, quando a gente quer mudar algum tipo de comportamento ou ação ou forma de gerenciar a nossa rotina, pode ser que no início ou não encaixe ou não faça sentido para a gente ou para a nossa equipe. É importante que a gente trabalhe que pode no início não fazer sentido, mas no final pode ser um grande catar, muito bem estruturado e desenhado, que traz força, porque a gente tem conhecimento e raiz forte. Princípio Karate Kid. E um outro princípio é o princípio bonsai. Eu tenho um bonsai aqui de jabuticaba, lindo, maravilhoso. A jabuticaba é muito grande, né? Não é tão grande, mas é grande, tem muitos frutos, é lindo. O bonsai, para mim, uma das possibilidades de a gente entender é uma árvore grande, frutífera, que a gente coloca um tamanho menor para ficar próximo da gente aqui, muitas vezes. Eu percebo muitas vezes as pessoas, eu me percebo como um bonsai, né? Eu tenho grandes projetos e às vezes eu me sinto pequeno, mas eu tenho condições de fazer e realizar. Então a gente precisa pensar grande, começar pequeno e agir agora. Pensar grande, começar pequeno e agir agora. Então, os planejamentos, a gente pode fazer trimestral. A gente desenha no trimestre, mas tem clareza dos objetivos menores e faz o que está necessário para o dia. E não tem problema se a sua lista não foi cumprida a rigor naquele dia. Não tem problema. O objetivo é maior. Não é um objetivo só de lista de fracasso diário. É o objetivo ali do trimestre. Como é que você está andando? Seja sozinho, seja com a equipe. Pense grande, comece pequeno e age agora. Então, pessoal, produtividade, desempenho, gestão do tempo, eu coloquei na UBS aí, né? De ações e qualidade de vida, que é o que a gente constrói diariamente. Tá? Não pensa não que eu estou falando com vocês, eu sou exímio, como fala, desenhador da minha qualidade de vida. Não, é diário, é dia a dia. Eu agradeço a oportunidade imensa de estar podendo compartilhar aqui com vocês. Tá? E aí eu só deixo aqui o meu muito obrigado ao capítulo, ao pessoal todo, e estou à disposição para a gente trocar ideia. Obrigado, hein? Obrigado.
Bom, Mário, muito obrigada. Para mim, algumas coisas são até bem esclarecedoras. Eu venho apanhando um pouco ultimamente do meu tempo. Bom, pessoal, eu gostaria de saber se alguém tem perguntas, se alguém quiser participar. Acho que seria legal se o pessoal abrisse a câmera para a gente se ver. O que você acha, Wanda? Estamos aqui na expectativa, né, pessoal? Depois dessa, assim, exímia palestra, eu, assim, estava aqui, refleti muito sobre minha vida, sobre os meus hábitos. Hoje eu vou dormir, assim, não sei nem se eu vou dormir, vamos tentar. Tanto que minha cabeça está borbulhando aqui com as reflexões que Não, o Mário... vamos dormir, né? Cuidar da energia. Pois é, já estou aqui Pessoal, passando... O pessoal que está agradecendo. Romário, que agradeço de coração esse período que passamos, sensacional, muito produtivo, parabéns, excelência para refletir sobre as prioridades da vida, foi ótimo, sempre uma boa reflexão de como gerenciar o tempo e gerenciar a vida. Boas adaptações a todas e todos. E aí, Então, pessoal, obrigado por vocês aí, por vocês darem o tempo de vocês, por vocês me permitirem a vida de vocês. Então, agradeço mesmo e quando a gente tiver com outra pessoa, né, eu espero que eu consiga fazer isso a maior parte da minha vida também, a hora que eu sair de perto de alguém, que eu deixe alguma coisa para ela de boa. Né? Então, para a gente utilizar bem a nossa vida, né? O passa a vida, né? Me dá um minuto da sua vida, me dá um minuto, então, tamo junto, tá? O Elton pergunta se poderia compartilhar o material. Posso sim, sem problema. Aí você passa aqui para a Wanda, a gente faz compartilhamento. Parabéns, muito bom. Toda a apresentação e reflexão. Acho que foi bem bacana a gente poder ter interagido, né? Acho que com todas as perguntas foi bem dinâmico. Cada um poder também, durante a apresentação, ir refletindo um pouco, né? E entendendo, se colocando naquele lugar, né? A gente tem que dar uma pausa, né? Muitas vezes a gente fica cercado de incêndio, a gente não se permite redesenhar algumas coisas. Então a gente às vezes tem que parar, tem que ver o que está dando errado, porque vai de encontro à nossa saúde, né? Nosso dia a gente vai perdendo energia, não vai conseguindo entregar. Então, quantos alunos, por exemplo, colocar nos alunos, né? Levar para a academia. Quantos alunos têm que entregar um TCC? E aí ficam na ansiedade o semestre inteiro, e no último mês quase fica doente para entregar o TCC, trabalho. Né? Por isso que, dos meus orientandos, a gente desenha certinho um cronograma muito tranquilo, né? Com desenho bem espaço, bem tranquilo. Agora, a despeito do desenho, a despeito da ferramenta, se a gente não tomar a decisão de reorganizar nossas ações, nada muda, né? Sim. Eu estou passando por esse momento. Então você sabe, né? Você entende. Eu tendo que ajustar aqui temas e tudo mais para poder entregar. Não é fácil. Tamo junto, precisando, estão por aqui. Lidando com novo trabalho, estou aí com um projeto que está sendo assim, vai ser entregue daqui 3 semanas, então... O TCC ou o trabalho? O TCC eu tenho que entregar uma parte em agosto. Na verdade, eu vou defender ele só em dezembro. E esse projeto, que é uma norma que a gente está implantando na empresa, a auditoria vai ser 18 e 19 de julho. Agora? Daqui a 2 semanas, praticamente. Sucesso. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Se não quiser compartilhar, ajudar. Você falou da agenda, de fazer, né, o trimestral e tudo mais. Nossa, tem dia que eu não consigo fazer a agenda da semana, eu preciso parar para pensar. Né? A gente não tropeça nas montanhas, né? A gente tropeça nos pedregulhos, né? Então, assim, às vezes o simples é que a gente ignora. Aí a gente passa no desespero. Sim. Isso é difícil. Welton, volte aqui para a gente ver. Ô, Elton, a gente não vê as carinhas, só foto e tá escuro. Opa, espera aí só um momento. Está muito escuro aqui? Não, você nós estamos vendo. Tá legal, maravilha.
Olha lá, o Agradecer Jesus. ao PMI aí, né? Eu já sou já um fã de todo esse do segmento aí do Gino, né? Mas, Mário, encantado aí e surpreendido com muitos vieses, né? Que a gente que pegou a gente aí de calça curta, né? Às vezes, né? A gente tem que aprender a priorizar, né? A algumas coisas na vida, né? E ver o que agrega realmente o valor, né? Acho que isso é o primordial, né? Às vezes a gente damos atenções às coisas desnecessárias e gastamos energias, né? Como o Mário disse, né? Gastamos energias demais em coisas que às vezes não vai trazer resultados, né? É complicado. Mas Pô, obrigado mesmo pelo seu eu, PMI. eu que agradeço olha, muito bom sua reflexão, inclusive lembro de outros pontos do método, né? É importante que a gente estabeleça a meta, é importante que a gente tenha indicadores, é importante que a gente meça esses indicadores de alguma forma, da forma mais simples, tá? A gente poderia falar em OKR, em matriz de Eisenhower, mas não, pode ser só, opa, isso aqui é mais prioritário mesmo, marcar. Às vezes a gente tropeça nos pedregulhos, como eu falei, simplicidade. Simples, né? Simplicidade, né? Tá certo, show. Grato Obrigado, mesmo. hein? Então, acho que podemos encerrar, né, Ariela? Assim, agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Dessa vez eu não consegui encontrar o link da pesquisa de satisfação, mas a gente deve enviar para vocês depois lá pelo próprio Simpla, tá? Para vocês preencherem também. Abro aí a palavra para a Ariela e para o Mário se despedir, e a gente poder encerrar o evento. Mário. Opa, bom, como uma palavra assim para a gente pensar é a bandeira que eu levanto, né? Eu busco me permitir ser humano diariamente. Né? Com isso eu trabalho os meus dragões, as minhas inseguranças, os meus sabotadores internos, né? Minha sensação de estar sempre com medo de não entregar o perfeito. Então eu venho trabalhando isso diariamente em mim. Então eu me permito ser humano para ter sempre um melhor desempenho. Né? E eu não acredito que eu consiga controlar tudo, por mais que muitas vezes eu queira controlar. E quando eu quero controlar o incontrolável, o nível de ansiedade vai aos píncaros. E eu falo, opa, mas também, companheiro, você não está se respeitando, né? Então, permitam-se serem humanos. Obrigado pela oportunidade, tá, de conversar. Então, eu agradeço, Mário, eu agradeço novamente, né, a sua disponibilidade, toda essa lição aí que a gente leva. Agradeço a todos que estão aqui, que ficaram com a gente até agora. Tenho certeza que a gente tem bastante coisa para pensar. Pode dormir, Wanda. A gente dorme e pensa amanhã. Mas a gente colocar em prática, né? Às vezes não só ali participar, eu achei legal, mas o importante mesmo é a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos.